para pessoas que não têm a oportunidade de estudar numa faculdade presencial, que hoje no Brasil todo mundo sabe, seja faculdade federal ou estadual, ou menos municipal na categoria pública, ou as particulares, elas requerem alguma certa forma, tem um custo de vida para você não morar na cidade, você fazer o curso, ou muitas vezes simplesmente você pagar a faculdade e ter uma moradia e gasto como alimentação, transporte e impostos que a cidade exige. Então, apareceu a oportunidade da educação à distância, EAD, que é o que obedece à Univesp. A Univesp ela obedece ao sistema da Universidade Aberta do Brasil, que é um sistema do Ministério da Educação que visa justamente você fazer as aulas do curso que você quer fazer pela internet, e uma vez por mês, uma vez a cada uma vez por trimestre, você vai em determinada faculdade, que é a universidade que você está fazendo, designa, né, para você fazer a prova e as aulas presenciais. No caso da Univesp, no curso de licenciatura, a gente tem uma matéria chamada Projeto Integrador, o famoso PI. O que ela determina? Basicamente, que você aplique na prática o que você aprende de teoria. Em outras palavras, esse curso de licenciatura em Ciências Naturais e Matemática é um curso empírico, ou seja, vem uma teoria seguida da prática. E essa prática seria o projeto integrador. O projeto integrador desse bimestre que a gente está fazendo hoje, da turma do Polo Mojimirim, da turma de sexta-feira, do turno à tarde, do grupo 1, foi justamente o cotidiano escolar relacionado a preconceito racial e de gênero, ou preconceito também chamado preconceito sexual. E hoje no Brasil é uma coisa nova você falar essas duas novas nomenclaturas que vêm aparecendo, que é a palavra gay e a palavra lésbica, que em outros termos é representado pelo termo homossexual. A palavra homossexual é uma palavra que surgiu no final do século XX, entre outras datas, justamente para você poder designar as pessoas que tinham biologicamente eram de um sexo, mas psicologicamente tinham a mentalidade de um outro sexo, podendo ser por muitas vezes herança genética, o que está em discussão em algumas faculdades e correntes e especialistas da área, que tem muitos casos que os pais não eram homossexuais, mas os filhos ou as filhas, né, independente de serem do sexo masculino ou feminino, por experiências de vida, viram que o sexo oposto, ou seja, a homossexualidade, era aquilo que agradava, era aquilo que trazia felicidade para eles, e começou a investir nessas novas, começou a seguir essa nova caminhada, essa nova vertente, que muitas vezes surgiu no mundo, que até hoje é uma coisa nova para todas as formas de sociedade em todo o planeta Terra. A homossexualidade, ela visa alguns termos que são conhecidos pela psicologia, mas que pela sociedade ainda são novos, como por exemplo, o que é um gay? Um gay, se você for pesquisar no dicionário, ele vai indicar alegre, a palavra alegre, mas alegre em inglês também pode ser happy. Então ficou designado que gay seria um alegre mais extrovertido, que gostava mais de extravasar suas emoções. E aí ficou de forma
estereotipada que gay é um homossexual, é um homem, né, que tinha essa vontade de extravasar suas emoções, suas felicidades, como se fosse uma coisa, como podemos dizer, de forma feliz, natural, pura, de forma purificada. Só que na sociedade que nós vivemos, a sociedade ela não estava preparada psicologicamente para aceitar essa nova vertente que apareceu, que é o homem, que é homem biologicamente, mas psicologicamente tem características ou femininas ou perto disso. Mas isso não acontece só com o sexo masculino, que é biologicamente, que vira feminino psicologicamente. Você tem também que isso a gente chama de gaysismo, né, no vocabulário. Por quê? Por causa que você pegou gay, só que o movimento que gerou isso foi designado gaysismo no final do século XX para várias classes da sociedade. Entre eles, pessoas como transexuais, que para quem não sabe, a transexualidade ela é uma pessoa que nada mais, nada menos, é uma pessoa que mudou de sexo, começou a tomar hormônios, começou a tomar hormônios do sexo oposto e se transformou. Um homem virou uma mulher e uma mulher virou um homem. Por exemplo, um homem começa a tomar estrogênio, que é um hormônio feminino, né? Ou progesterona, que também é um hormônio feminino, e começa a formar órgãos femininos, como seios, mama e órgãos internos femininos, como o sistema reprodutor. E no caso da mulher, não é a mesma coisa. Tem muitas mulheres que tomam hormônios masculinos, que é o hormônio testosterona, que acabam desenvolvendo musculatura masculina, como bíceps e tríceps. Na grande maioria das vezes, um grande exemplo, são mulheres que não necessariamente são, que nessa nomenclatura surgiu a nomenclatura lésbicas, né? Que é a mulher que biologicamente é mulher, mas psicologicamente tem características masculinas, e passa a ter um movimento chamado lesbianismo, que vem do inglês lesbian, que é do inglês lesbian, que é lésbica em inglês. Em outras palavras, isso se uniu e formou uma área da psicologia, muito estudada pelas psicociências, chamada homossexualidade, que biologicamente a pessoa é de um sexo, mas de outro lado ela é psicologicamente do outro sexo. Em outras palavras, que é dividido em duas classes. O gay, que é um homem que tem características masculinas, biologicamente, mas que tem características psicologicamente falando femininas. E lésbicas é a mesma coisa, só que biologicamente ela é mulher e psicologicamente ela é homem. E se você for ver, há algumas nomenclaturas que surgiu disso. Por exemplo, o travestismo, que é um homem que se veste de mulher, como se fosse uma mulher mesmo. Ele é, biologicamente falando, um homem, mas que se veste, que tem um vestuário, né, de feminilidade. A mesma coisa para as mulheres. E aí, até aí você pergunta, isso seria natural? Sim, mas até então, para uma sociedade que não estava preparada para
você for pegar, isso historicamente já existia. Quando os homens iam para, na Idade Antiga, da história antiga, quando os homens iam para as guerras, eles faziam, quando eles não tinham oportunidade de se relacionar com as mulheres que ficavam nas suas cidades, né, nas suas polis, como eram chamados na Idade Antiga, as grandes cidades, onde eles moravam, nos acampamentos ou nas instalações que eles ficavam, os homens que iam para a guerra, que era a grande finalidade deles, se relacionavam entre si. Mas como? Com carinho, com um beijo na boca, de forma, digamos, afetiva. E a mesma coisa isso foi passando de século para século. Só que aí, conforme o tempo foi passando, alguns conceitos foram entrando em cena, como, por exemplo, na Idade Média, isso não era tão aceito. Foi passando para a Idade Moderna, essas manifestações passaram a ser menos frequentes. E assim foi indo até chegar ao século XX. Agora fala mais do projeto só. Fala, beleza. A gente... Então, o que acontece? Hoje, nas escolas, tem um grande problema que a gente chama que é a homofobia. Em linhas gerais, seria a rejeição por pessoas que são homossexuais. E isso gerou vários movimentos homossexuais em todas as cidades brasileiras e em todos os países do mundo. Entre eles, o Brasil tem a famosa, que gerou uma sigla chamada LGBT, que é lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, e transgêneros, que são toda a esfera que pega essa esfera da homossexualidade. Em termos quantitativos, fomos aplicados numa escola, dos alunos, 42% se consideravam meninos e 58% se consideravam meninas. Não, era assim, numa sala de aula, eu fiz uma pesquisa numa sala de aula que tinham 42% meninas e sim... 58% meninos. Aí essa sala, nós percebemos que era uma sala, pelos dados quantitativos, que era uma sala preconceituosa em relação a preconceito sexual. Qual é a taxa? É o que vem agora. O índice de alunos, já está gravando? Tá. Então, o índice de alunos com preconceitos em relação à sala, 25% declararam preconceituosos ou homofóbicos com relação à parte de gênero. E 75% sim. O mesmo vale para e se você for ver em termos de o conhecimento sobre esse movimento LGBT, 20% dos alunos não conheciam, não tinham conhecimento. 24 alunos, 20 não tinham conhecimento. De 24 alunos, 20 não tinham conhecimento. Exatamente. E isso dá, em termos de porcentagens, 92% da sala de aula não tinha conhecimento sobre a sigla LGBT. E apenas 8% conhecia essa sala. Depois dos dados coletados, qual foi a conclusão? Teve uma série de conversas com os alunos, independente da nomenclatura que eles se autodenominavam, sexualmente falando. Aí o que aconteceu? Foi chamada uma psicóloga
gays, travestis, homossexuais em geral e categorias específicas, como os transexuais. Mas, e aí você chega, e aí depois de toda uma longa história que os homossexuais batalharam, chegou a leis que trabalham com que pode são a favor dos homossexuais, a favor do homossexualismo contra o preconceito. E contra o preconceito. E tem leis dada com penas. Só peço autorização para procurar aqui. Ah, não está sem internet. Está sem internet? Então não sei. Que pegou, tem leis federais que punem os alunos, não só os alunos, mas qualquer pessoa que insulte uma pessoa que se declare homossexual. Aí a pessoa homossexual pode, na delegacia, fazer um boletim de ocorrência e isso fazer com que a pessoa, que fez o preconceito, sim, que agiu com o preconceito de gênero, possa ser punido. Na maioria das vezes ele possa até ser preso. Tá. Então, então o nosso protótipo era procurar soluções para que a classe entendesse as diferenças sexuais e de racial e que respeitasse as diferenças dos outros. Então, a psicóloga, na verdade, ela trabalhou com a questão do respeito. Ela mostrou que há diferenças, falou sobre bullying, o que pode uma criança que receba bullying, o que pode acontecer, entrar em depressão, não querer mais frequentar a escola. E aí o nosso grupo voltou para a sala de aula, conversou com os alunos e percebeu que, com conversa e com amostragem, tudo que é um transexual, o que é uma lésbica, o que percebemos que os alunos eles podem ter preconceitos, mas eles vão respeitar mais as diferenças dos outros alunos. Bom, gente, o que foi a conclusão de tudo isso? Teve um trabalho psicológico sobre a amostragem dos alunos que foi feita e que concluiu que pode haver uma convivência amigável entre eles, independente da pessoa se é homossexual ou heterossexual. A mesma coisa vale para os negros, que é uma questão histórica desde a época da colonização, e que hoje o grande exemplo disso é o Dia Nacional da Consciência Negra, que existe na grande maioria das cidades do Brasil. Então, essa convivência ela é possível. Basta um aluno ver que não olhar para as aparências, que a gente chama hoje de estereótipo, mas sim para o que o seu amigo, o seu colega de classe, o seu colega de trabalho, o seu colega de profissão, ou simplesmente o seu colega de cidade ou país, tenha a fornecer a você como amizade, como conhecimento, ou muitas vezes como personalidade, como pessoa. Então é isso, espero que isso possa ajudar vocês em alguma reflexão, em algum trabalho, e que fique claro que o mais importante, independente de serem homossexuais ou heterossexuais, ou serem negros ou brancos, ou de qualquer classe, todos eles têm direito à cidadania e todos eles têm direito a uma vida pacífica, uma vida de educação e direito a uma vida saudável, que é o que todos nós queremos. Muito obrigado e boa tarde a todos.